Fala galera do Cine Eterno, eu acabei de assistir Kingsman 2, O Círculo Dourado. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? Kingsman 2 é uma legítima continuação do primeiro filme. Volta diretor, voltam os mesmos atores, volta todo mundo para uma nova história. Eu acho o primeiro filme do Kingsman um filme bastante ok. É um filme de ação eficiente, mas que tem uns problemas sérios de direção de cena de ação, tem alguns problemas no roteiro, que faz com que eu goste do filme. Mas não é algo que, vamos dizer, mudou muito a minha vida, não é algo que eu me lembre muito, ou um filme que me marcou. Pelo que eu vi, ele teve uma recepção muito boa do público, tem muita gente que curte o primeiro filme, tem uma boa parte da crítica que gostou, mas eu achei um filme de ação ok. E o segundo filme, ele é mais do mesmo, como eu já disse, ele é uma continuação legítima. Tem os mesmos problemas nas cenas de ação e na direção do Matthew Vaughn, que é o diretor do Kick-Ass, do X-Men Primeira Classe, e também dirigiu o primeiro filme, e tem alguns problemas no roteiro que é uma subestimação dos vilões, que é não explicar algumas coisas e certos acontecimentos não terem um embasamento que poderiam ter. Claro que a gente tem que levar em conta que é um filme de espionagem, com um monte de camadas e coisas secretas, mas nesse segundo filme eles dão uma pirada ainda mais, porque a história que antes se passava na Inglaterra, acontece uma tragédia lá, que Kingsman é praticamente destruída, e eles se obrigam a ter que ir lá para os Estados Unidos para ir atrás de uma outra sede de uns parceiros da Kingsman. Então a gente sai da Inglaterra e vai para os Estados Unidos, surgem alguns personagens novos e toda a trama vai se baseando por aí. E na questão do vilão, dessa vez a gente tem uma vilã interpretada pela Julianne Moore, que nada mais é do que uma traficante de drogas que não é muito feliz com o fato das drogas não serem legalizadas. Então ela arma um plano mirabolante para fazer com que as drogas sejam legalizadas. E eu não vou contar qual, para vocês assistirem, certo? E aí entra nos pontos que eu gostei do filme, porque a Julianne Moore, ela tá no ponto certo e na linha ali, ó, entre o caricato e vilanesco, aquela coisa exagerada, mas ao mesmo tempo tá muito bom e tá no ponto certo pra ser um vilão que tu leve a sério e que tu tema ele. E fica muito claro na primeira cena que ela aparece, como apesar de ela ser bem caricata e bem louca, ela mete muito medo. E eu gostei muito porque eu não esperava que fosse ter na vilã uma crítica social muito grande na questão da guerra das drogas e de como as drogas, elas são não legalizadas, mas existem outras drogas que são legalizadas. E isso fica claro numa cena em que a personagem de Julianne Moore fala: quer comer açúcar? Então, o açúcar, ele vicia 8 vezes mais que a cocaína, ele mata muito mais gente, mas ok, é legalizado. Pode usar. Eu gostei muito disso. Gostei também da forma como o presidente da República reage à questão das drogas. Eu gostei dessa crítica social. Em função disso, eu gosto um pouquinho mais desse segundo filme, apesar de eu não achar que ele seja muito superior ao primeiro. Ele é levemente superior em função da Julianne Moore e toda essa crítica social que eles fazem. Mas de resto, o roteiro me incomoda muito. Primeiro, por toda a construção inicial de como a Kingsman é destruída e de como depois eles magicamente acham parceiro nos Estados Unidos e de como tudo isso é magicamente perfeito pra dar tudo certo. E isso me incomoda no roteiro, porque eu não sinto tanto peso da destruição da Kingsman, porque eu já meio que sei que eles vão dar um jeito de reconstruir tudo. Não tem tanta dificuldade nisso. Isso faz com que o filme ele fique bastante óbvio nas coisas que vai acontecer. Assim como no primeiro filme é bastante óbvio o que vai acontecer, aqui é a mesma coisa. E outro ponto que eu não gosto é a direção do Matthew Vaughn, principalmente na direção de cena de ação. Ele fica toda hora invertendo o eixo e usa uns planos mirabolantes que é pra ser uma coisa estilizada, de botar a câmera em lugares diferentes, mas mais fácil tu perder o foco e não entender o que tá acontecendo na cena e quem tá batendo em quem tá ganhando, quem tá perdendo, e fica tudo uma bagunça. Isso te tira do filme, isso te tira da cena, e eu também não gostei a decisão, voltando um pouquinho pro roteiro, não gostei também da decisão que fizeram e da forma como dão um desfecho pra Julianne Moore e pra personagem dela, que é uma personagem vilanesca fantástica, eles não conseguem dar o peso final que precisaria ter. Sobre as atuações, tá todo mundo muito bem, o elenco é um elenco muito afiado, a gente tem Colin Firth no elenco, a gente tem o Taron Egerton, que é uma descoberta, que praticamente estreou no primeiro Kingsman e que aqui também já tá mais sério, já consegue segurar mais o filme. Julianne Moore, fantástica. Infelizmente é um filme mediano de ação, poderia ser muito mais, ele também tem 2 horas e 20, poderia ter um pouquinho menos porque pesam essas horas. Então ele é um filme de ação ok, dá pra assistir, é divertido, tem os probleminhas da cena de ação, tem os probleminhas de roteiro, mas o saldo é um filme que dá pra assistir sem, ficar com aquele arrependimento, aquela coisa de que, nossa, perdi 2 horas e 20 da minha vida. É ok, mas poderia ser muito mais.
Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, eu tenho um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B pra cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C pra baixo, o filme ele vai pro inferno. E a minha nota para Kingsman 2, O Círculo Dourado, é um B-. Ou seja, ele vira eterno. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí embaixo. Se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no canal. Já vendo pelo Facebook, curte a nossa página facebook.com/cineeterno. Tem também nosso Instagram, @cineeterno. E nosso site cineeterno.com. A gente se vê numa próxima.